Olá, queridos, a graça e a paz, tudo bem? Faz uns dias que o Senhor colocou no meu coração para eu estar gravando esse vídeo para falar a respeito de paternidade, de como Ele me curou neste assunto. Eu creio que esse é um tema que ainda abrange grande parte da nossa sociedade, dos nossos jovens, porque muitos lares hoje têm pais que são divorciados, né? O meu pai se divorciou da minha mãe quando eu tinha 8 meses de idade, o meu irmão tinha um pouquinho mais, tinha 6, mas basicamente crescemos num lar onde que a nossa mãe desempenhou o papel tanto de pai como mãe e pouco víamos nosso pai e crescemos dessa forma. E eu achei que eu nunca tive problema com isso, mas na verdade eu tinha um problema que eu nem sabia que estava no meu coração. Em 2017 eu fui trabalhar num encontro com Deus, trabalhar como servir, né, como equipe no encontro com Deus e do Ministério Videira, onde eu congregava até 2018, uma igreja de vencedores, um ministério lindo, maravilhoso, e eu fui num encontro de jovens, tão específico para jovens, mas eu com 30 anos de idade, no meio de uma garotada, tudo ainda com aquele ânimo, aquele vigor, né, da juventude, mas eu fui trabalhar nesse encontro com Deus, tive uma direção do Senhor e eu fui participar. E neste encontro, eu lembro que nós estávamos fazendo parte da equipe de intercessão e neste momento a gente se apartou do átrio e fomos para uma sala reservada para estarmos orando tanto pelos encontristas como pelos ministros da palavra, né? Naquele momento o ministro ia ministrar cura, cura na alma. E então nós nos apartamos, fomos para a nossa sala de intercessão, estávamos orando ali, era uma equipe de mais ou menos 6, 7 pessoas. Tínhamos o nosso líder, o irmão Jarbas, e uma das irmãzinhas, quando a gente estava encerrando já o período de oração para a gente poder voltar para o átrio, porque nós iríamos ali naquele momento orar com imposição de mãos pelos encontristas, e uma irmãzinha ela se levantou e ela falou assim, olha, o senhor está me falando que ele vai estar curando os nossos corações de feridas que a gente nem sabe que está aí dentro. E que ele vai fazer isso para que a gente possa curar outros. Primeiro ele vai fazer em nós, para depois que a gente seja liberado para estar orando pelos encontristas e futuramente mais pessoas que vierem com estes problemas do que o Senhor vai nos trazer à tona, né? E quando você recebe a palavra, naquele momento acaba sendo até natural. Mas quando está acontecendo é que é espetacular, porque você acaba esquecendo, você não espera, e você está recebendo a palavra, está acontecendo naquele momento ali, é sobrenatural viver isso. E recebemos aquela palavra, voltamos para o átrio, estava se encerrando ainda a palavra do ministro, e em determinado momento, ali, quando a gente estava já se preparando já para poder estar orando pelos encontristas ali, o Senhor me trouxe no coração que o meu pai nunca tinha dito que me amava. Nossa, naquele momento ali eu me quebrantei na presença de Deus, agarrei um irmão lá que me recebeu nos braços dele, um garoto de uns 20, 22 anos no máximo. Eu abracei ele e falei assim, pai, o senhor nunca falou que me amava, mas não tem problema, porque eu te amo. E não tem problema que o Senhor nunca falou que me amava, mas eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo muito. Sabe, e ali o Senhor curou na minha alma uma ferida, uma mágoa que eu tinha que eu nem sabia. E foi assim sobrenatural, porque a partir daquele momento o meu relacionamento com Deus mudou muito, melhorou muito, eu consegui, sabe, ter mais intimidade com o Pai. Porque quando a gente tem um problema com o nosso pai terreno, dificilmente a gente consegue ter um relacionamento genuíno com o nosso Pai Celeste. E o Senhor me curou naquele dia ali. Mas isso era só o começo do que ainda estava por vir. Em 2016 eu passei por alguma cirurgia, aliás, passei por uma cirurgia de alto risco e mais uma outra internação.
Em 2017 eu tive mais 2 internações com mais uma cirurgia de alto risco e basicamente poucas vezes vi o meu pai nesse período aí. E quando foi em 2018, nós tivemos que mudar por algumas perdas financeiras para a comunidade e tal, e estava vivendo de uma forma mais moderada por conta disso, em recuperação ainda. Passei praticamente o ano todo de 2018 em recuperação e parado, não estava trabalhando. Então a gente conseguiu se adaptar naquela vida na comunidade ali, uma vida um pouco mais simples, mas que também guardado por Deus. Eu lembro quando a gente entrou na comunidade, minha esposa estava grávida de 4 meses da nossa filha Eleonor, que é a mais nova, e o meu pai veio me visitar em 2019. Eu tinha visto ele em 2016 na minha primeira cirurgia. Ele entrou no quarto, no apartamento que eu estava, e eu estava muito dopado por causa dos remédios, tomava muito tramal, tramadol, morfina por causa das dores. E o meu pai estava alcoolizado nesse dia, então a gente teve um contato bem breve ali, a gente mal conversou, ele acabou dormindo até, eu também dormi, e basicamente foi um momento assim bem estranho. Em 2017 eu fui curado na alma da questão do meu pai. Em 2019 ele veio me visitar. Então fica um bom período sem ver ele aí. E 2019, mais ou menos em setembro, foi mais ou menos não, foi bem em setembro, foi alguns dias depois do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 24 de setembro, se não me engano ele veio no dia 27, que era uma sexta-feira. Mas assim, foi uma loucura isso, porque eu estava em casa, né, a gente não estava esperando nenhuma visita, e eu lembro que eu estava sentado de frente para a cama, assim, minha esposa estava na cabeceira da cama sentada também, e eu estava com uma vasilha, um caldo, e quando eu coloquei na minha boca, que eu desci aquele caldo, eu falei assim, nossa, eu preciso falar com meu pai. E a minha esposa falou, amor, precisa falar com seu pai? Eu falei, sim, preciso falar. E passou alguns minutos assim, meu telefone tocou. Meu telefone tocou, era o meu irmão, ele falou assim, o pai tá aí. Ele chegou aqui em Osasco, aqui, conseguiu o telefone de alguém lá no centro, lá, entrou em contato comigo, e ele falou que tá chegando aí. Tem como você buscar? Eu pedi para ele pegar o portão 1 e descer aí onde você mora, aí para você poder recebê-lo. Eu não vou conseguir receber ele em casa hoje. Eu falei, tá bom, né? Então aí eu desliguei o telefone, eu falei pra minha esposa, eu falei assim, meu pai chegou aí, tá aí, vai descer aqui no portal 1, aqui no final do portal 1, no ponto. Meu irmão pediu pra mim buscar ele. Ela falou assim, uau, você acabou de falar, né, que precisava falar com seu pai e Jesus trouxe ele, olha. E foi sobrenatural isso. Eu subi até o ponto lá, ele já estava me aguardando neste momento, fomos para casa e preparei um café pra gente ali e tal. Só que não sei o que aconteceu comigo, que eu me fechei. Eu me fechei pro meu pai, assim, eu comecei a ser bem ríspido com ele, duro. Eu falei assim, poxa, o senhor sempre vem assim sem avisar, não comunica, né? Some, não entra em contato com a gente. Fica ruim assim, né? Porque o senhor vem de surpresa, a gente não está esperando. Enfim, eu estava sendo bem duro e ríspido com ele. E minha esposa me chamou no quarto. Eu fui até o quarto e ela pegou e falou para mim, falei, poxa, foi bem singela, né? Falei, poxa, você pediu para Jesus que precisava falar com seu pai, agora você está aí com essa armadura aí, todo armado para cima dele e tal. Calma, não é assim, trata ele em amor, né? Muda sua postura, conversa com ele direitinho. E ela me tocou naquele momento ali, eu sei que foi uma direção do Senhor, a sabedoria, né? Nossas esposas são as nossas sabedorias, e eu entendi o que ela estava falando e mudei minha postura naquele momento ali. Tratei meu pai em amor, ofereci um banho para ele, peguei uma toalha limpa, preparamos um forro de cama para ele, bem organizadinho, deixei um ambiente agradável para ele. E pude servi-lo naquele dia ali. E no dia seguinte nós podemos tomar café da manhã junto, almoçar, ele pôde participar com os meus filhos, né? Tanto o Henrique, a Ana Elizabeth, a Eleonor, tiramos fotos juntos, a gente teve um dia muito agradável. E quando foi
tardezinha, ele falou assim, queria tomar um banho para poder ir embora, né? Eu peguei e falei assim, pai, não quer ficar aqui mais um pouco? Porque amanhã tem culto, a gente vai no culto junto, é domingo, né? Aí ele pegou e falou, não, eu preciso voltar para Suzano. Eu falei, então tá bom, então. Aí ele foi tomar banho, eu peguei, fui até o meu guarda-roupa, eu tinha algumas camisas novas assim, que eu tinha ganhado de doação e ainda estavam ainda naquele saquinho da lavanderia. E ele sempre gostou muito de roupa social, eu peguei uma camisa bem bonita para ele, separei uma blusa de linho bem fofinho assim, e para ele também, acho que sim, duas roupas de qualidade que eu tinha e eu ofertei para ele, eu pude orar com ele, ungir, assim, nos abraçamos, foi um momento precioso, né? Toda aquela mágoa, realmente o Senhor tinha me curado ali, eu pude ter um bom momento ali, sabe, com o meu pai. Depois levei ele até o ponto de ônibus, esperei o ônibus sair, despedi ele, enfim. Meu pai voltou para Suzano e depois disso eu acabei não tendo mais nenhum contato dele comigo e poucas notícias que eu tinha era um boletim que meu irmão me informava por notícias que ele obtinha através dos nossos parentes por parte do meu pai. E quando foi em junho de 2020, agora recente, pouco mais de um mês, o meu pai veio me visitar novamente. Eu já, minha esposa está em outra gestação. Quando ela estava com 4 meses de gestação, a gente saiu da comunidade. O Senhor preparou uma casa para a gente mudou para uma casa um pouco mais confortável, né? E o meu pai acabou chegando no endereço antigo, não conseguiu nos localizar lá. E ele falou que pegou o ônibus já para poder ir embora, ele decidiu descer na capelinha aqui, perto de casa. Eu falei, desci aqui, falei, vou procurar a casa do Luciano, seu irmão. E ele veio procurando e acabou chegando até o meu irmão, e o meu irmão me ligou novamente e falou assim, o pai tá por aqui. Aí eu peguei, eu desci para poder receber meu pai, ele tinha sumido. Aí eu peguei as coisas dele, trouxe para casa. Aí quando ele apareceu novamente no final da tarde, isso era uma sexta-feira, estava alcoolizado ele. Eu peguei, conversei com ele bem educado, com amor. Eu peguei, falei para ele assim, falei, pai, só não bebe, né, tal, nem fuma aqui em casa, por favor, que é para não ter nenhum, não ficar desagradável o ambiente. A Thaís também está grávida, o cheiro de cigarro vai incomodar. E ele, não, tudo bem e tal. Subimos, peguei, servi ele, fiz um café, jantamos, ele tomou banho, pude servir ele ficou comigo aqui o dia seguinte, todo sábado. Tivemos um dia muito agradável, brincou com as minhas meninas aqui, e a minha segunda, a Ana Elizabeth, está aprendendo a ler e escrever, ajudou ela com leitura, grafia, e assim, um ambiente muito agradável. Aí ele ficou conosco aqui pro dia seguinte, eu falei assim, pai, fica com a gente, porque a gente tem o culto, domingo está sendo no lar por conta dessa pandemia, então a gente vai ter ceia, né? O senhor é batizado, o senhor pode cear com a gente. Aí ele pegou, ficou com a gente, no dia seguinte nós tivemos a ceia, foi no dia 7 de junho, agora de 2020, ele ceou conosco e foi assim um dia agradável. Quando foi na segunda de manhãzinha, ele foi embora. Né, acordei, ele estava com tudo pronto aqui, ele falou assim, tô indo embora, vou para Suzano, vou para casa da sua irmã, a Elizabeth. Eu falei, então tá bom então, né, pai. Aí eu pude preparar algumas coisas para ele também, a gente tinha lavado todas as roupas dele, organizamos a mala, ele tomou café da manhã aqui, ele adora café com leite, assim, adorava café com leite. E ele pôde, nós podemos compartilhar um bom momento aqui. E quando ele foi embora, assim, sabe, eu fiquei com um sentimento no coração, mas amém, ele partiu e deu do meu telefone, do meu irmão, assim, atualizei na agendinha dele lá, no papelzinho que ele tinha, para ele ter o nosso contato certinho, porque ele vivia perdendo. E, enfim, né, ele acabou partindo para Suzano novamente e tal, depois eu fiquei sem notícias dele. Aí, quando foi no dia 2 de julho,
O meu irmão me ligou na parte da manhã, ele falou assim, ó, tem que ir lá para Suzano, lá que o pai foi hospitalizado. Tem como você ir para lá que eu não vou conseguir, que eu estou trabalhando. Eu falei, não, tá bom, eu vou sim. Ele falou, então passa aqui, você pega o carro, vou te dar um dinheiro aqui, pra você poder pagar pedágio e tal, tudo assim, e abastecer e você vai para lá. Eu falei, então tá bom. Eu peguei, ajeitei, aliás, a gente estava conversando nesse mesmo momento, ele falou assim, ó, vê lá como é que o pai tá, tudo, e vamos ver se a gente consegue uma casa para ele aqui, de repouso, para ele ficar mais perto da gente, a gente consegue olhar ele mais de perto e ajudar ele também na questão do vício, né, do álcool. E a gente vai acompanhando ele. E eu vou entrar com. Eu já conversei com um advogado aqui para ver se a gente consegue entrar com uma interdição nos empréstimos consignados que ele tem na aposentadoria e a gente consegue se virar. Eu falei, não, tá tranquilo, né? Bacana. Isso era umas 9h, 9h30 da manhã. Aí eu peguei, mandei mensagem para ele novamente umas 10h30. Eu falei, tem alguma notícia do pai lá e tal? Aí ele pegou e falou assim, não, ainda não. Eu falei, bom, eu tô só esperando a Thaís chegar do trabalho, porque para mim poder deixar ela com as meninas para poder ir para lá, né? Aí o meu irmão falou, não, então tá bom, vamos aguardar, então aí você vai. E quando foi umas 10h30, 11 horas mais ou menos, o meu irmão falou comigo e eu peguei e recebi a notícia, né, que o meu pai havia falecido. E foi um baque, né, não esperava essa notícia, mas eu estava aqui fora na nossa área aqui, estava na rede, eu peguei, entrei e vim pro quarto, né? Normalmente eu nunca oro no quarto, eu sempre tô orando aqui pela cozinha e tal. O meu ambiente sempre foi cozinha. E nesse dia eu fui pro quarto. Eu fui pro quarto e tranquei a minha porta. Eu falei, Senhor, qual que é a palavra? Qual que é a palavra para isso? E Deus me trouxe 1 Reis 19, versículo 4, que diz assim, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, está falando de Elias, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Eu falei, uau, que palavra. E o Senhor foi ministrando no meu coração ali e tal, né? Do que nós somos melhores que os nossos pais. Porque eu por muito tempo alimentei algo assim que o meu pai era culpado de muitas coisas. Mas sem Cristo eu fazia as mesmas coisas que ele fazia. Bebia muito, fumava muito, gandaiava, adúltero. Então, do que melhor, do que eu sou melhor do que os nossos pais? Ou do que eu sou melhor do que o meu pai? Nada. E o Senhor foi ministrando no meu coração ali. E ajeitei todas as coisas. Minha esposa veio para casa, a gente peguei as meninas aqui e tal. E fomos para Suzano, a casa da minha tia, ela nos recebeu lá. E fomos correr atrás das coisas que ela já tinha adiantado, já, né? Ir na funerária, levar roupa para poder trocar ele, e de cuidar das burocracias que tem. Nunca tinha lidado com isso, com morte de ninguém tão próximo, assim, que eu tivesse que lidar com as coisas assim tão próximo de documentação. E, bom, foi assim algo que eu vivi assim que eu não esperava. E o Senhor ministrando meu coração ali e tal. E o Senhor me falou a respeito de Malaquias 4, versículo 5 e 6, que fala assim, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Eu falei assim, uau, Senhor, eu tenho que trazer uma palavra agora aqui, porque agora nesse período de pandemia, né, tem um velório, são 2 horas, o caixão é lacrado, mas é necessário uma palavra. E o Senhor veio ministrando no meu coração, e Ele falou para mim a respeito de raiz de amargura, de perdão,
porque alguns corações precisariam de cura neste dia. E realmente, às vezes a gente alimenta algumas coisas que a gente nem sabe que está lá dentro. Mas o Senhor está sempre querendo nos curar, nos confortar, tirar aquilo que nos impede de perdoar e de crescer e de se aproximar dele, de ter intimidade com Deus. E o Senhor falou para mim a respeito de Hebreus 12, versículo 14 e 15, que diz: no que depender de vós, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. E no dia seguinte, no dia 3 de julho, nós estávamos fazendo o velório do nosso pai. Meu irmão também foi para lá daí. Eu levei uma palavra no velório, eu pude falar a respeito de perdão, compartilhar de como o Senhor tinha me curado a respeito de cura e como Ele tinha restaurado o relacionamento com meu pai, mesmo que sendo poucas vezes que eu tinha visto Ele, como o Senhor preparou momentos oportunos para que eu tivesse momentos agradáveis com meu pai, tirar algumas fotos, que a gente teve a oportunidade de tirar as fotos dele com as meninas aqui também. Ele ficou sabendo que ia ter mais um netinho antes de falecer e não teve tempo de conhecer, mas que foi um momento assim precioso que a gente viveu. E quando o Senhor falou a respeito de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, engraçado que nesses dias era dia 3 de julho, dia 2 de julho ele faleceu, dia 3, e no dia 6 eu ia participar de uma convocação geracional pelo Ministério Mevan, que o apóstolo Luiz Hermínio tinha feito. Eu tinha sentido já uns dias antes de participar, estava orando, e o Senhor me deu direção, eu me inscrevi, e falar a respeito de paternidade, sabe? E o que eu quero trazer para você é o seguinte: se você tem um problema com o seu pai, se você tem algum problema com a sua mãe, não perca a oportunidade de pedir perdão e de restaurar o seu relacionamento antes que alguém venha a falecer ou se perder, porque depois que já faleceu, nos resta orar por quem ficou, para confortar os corações, porque aquela pessoa já foi, já partiu para a eternidade. Mas o Senhor me deu a graça de consertar o relacionamento com meu pai antes dele partir. Sabe, se não for Deus movendo os corações, não há como a gente fazer algo pelo nosso próprio esforço. Só o Senhor pode dar essa graça para a gente. Mateus 5, versículos 7 e 8 fala assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nosso coração tem que estar limpo. Nós temos que perdoar, nós temos que tirar toda a raiz de amargura, ou permitir que o Senhor limpe e tire a raiz de amargura quando nós não enxergamos. Mas Ele pode fazer isso. Eu poderia contar muitas outras coisas aqui, muitos outros testemunhos. Eu sei que eu vou gravar mais vídeos ainda, como o Senhor tem me pedido. Eu estou escrevendo algumas coisas também. Mas eu quero dizer para você hoje, se você tem a oportunidade, converta o coração ao seu pai. E se você é pai, está com um problema com o seu filho, converta o seu coração ao seu filho. Fale com Deus, busque nele, busque na presença de Deus, mas que você possa realmente, diante de Deus, ter um arrependimento profundo para que esse relacionamento seja genuíno, seja verdadeiro. Para aqueles que ficaram dos meus familiares, sabe, que o meu pai ao final da vida estava levando uma vida bem difícil, assim, mas que eu creio que o Senhor teve graça, porque eu tive a oportunidade de, nessa sala onde eu estou aqui, neste ambiente, cear com meu pai, nesse cantinho aqui, antes que ele partisse, eu pude compartilhar a ceia do nosso amado Senhor Jesus Cristo, de orar por ele aqui nessa porta, antes dele ir embora, ungir ele com óleo e despedir ele, sabe, com amor e carinho.
sabe? Eu dou graças a Deus porque eu tive a oportunidade de restaurar o relacionamento com o meu pai antes dele partir, antes dele ir embora. E só o Senhor pode fazer essas coisas. Só o Senhor pode nos curar na nossa alma, no nosso coração. Só o Senhor pode realmente restaurar relacionamentos. Hoje o meu casamento é uma bênção porque o Senhor restaurou. Porque eu vivi uma vida devassa. Já uma questão de herança hereditária mesmo, assim, que vinha, sabe, de maldição, de separação, de divórcio, de relacionamentos conturbados nos nossos familiares, assim. E, bom, espero que você tenha sido edificado, que o Senhor venha falar com você. Eu quero deixar uma última mensagem para você que diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Porque tive... Perdão. Porque estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre o que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, 31, 40. Mateus 25, do versículo 31 até o 40. Não perca a oportunidade de praticar a bondade. A palavra nos diz que a fé sem obras é morta. Então, um anda do lado do outro. Nós temos que ter a fé, sim, mas nós também temos que praticar a obra, seja para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos, seus familiares, ou qualquer outro que esteja necessitando. Nós fomos chamados para mudar uma geração, mudar uma nação. Eu creio que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de colheita, que o Senhor vai trazer um grande avivamento sobre a terra e grandes coisas veremos. Eu espero que você tenha se edificado por essa palavra, que o Senhor fale ao teu coração e que o nosso amado Senhor Jesus venha encher da sua presença a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, amém.